estou chegando com mais um podcast do Blog Softball Não. Nessa manhã de domingo nós temos agora 29 graus. Olha como mudou em pouco tempo, né? A gente acabou de fazer um podcast. A sensação térmica agora é de 34 graus. O alerta também mudou, já não é mais alerta laranja, é amarelo, de chuvas. 20 a 30 milímetros por hora e até 50 milímetros por dia é o alerta, então, que termina aí às 11 da manhã. Imagina-se que termina às 11 da manhã. Bom, chegando então com esse tema do cérebro pós-Covid, a pandemia realmente não tem sido nada fácil, né? A gente já tem aí quase um ano de recomendação de distanciamento social, uso de máscara, períodos de fechamento de espaços públicos, escolas, toque de recolher e uma doença que ainda estamos na luta, tanto para debelar, infelizmente, como para até entender. No meio de tudo isso, agora é que a gente vê o interesse aumentar, por exemplo, na pesquisa das sequelas da Covid-19. A gente já ouviu falar em Covid longa e outras coisas mais. Bom, em 9 de fevereiro agora, a Lúcia Helena, que é colunista do Viva Bem, do UOL, publicou uma reportagem denominada Inédito, a Covid-19 pode afetar a cognição até de quem mal teve sintomas, né? Trazendo um trabalho publicado no mesmo dia pelo INCOR, que é o Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da USP, que é a Universidade de São Paulo. E esse estudo mostra o que pode acontecer com o cérebro de quem foi contaminado pelo SARS-CoV-2. Vejam bem, quem foi contaminado, né? Não é só quem teve a doença grave. Segundo o estudo, depois que a Covid-19 passa, os números são bem assustadores. 83,3% dos pacientes desenvolvem alguma dificuldade cognitiva para executar suas tarefas de sempre. 62,7% das pessoas que um dia foram contaminadas pelo novo coronavírus se esquecem do que acabaram de fazer, porque ficam com a memória de curto prazo comprometida. E 26,8% já não se recordam tão bem do passado remoto, por avarias na memória de longo prazo. 43,2% das pessoas relatam a diminuição na capacidade de alternar a atenção, que é aquele caso que você faz uma coisa e outra ao mesmo tempo, e aí você fica alternando a atenção de uma coisa para outra. Multitarefas, ou como a gente chama em inglês de multitasking, né? Então, 43% sentiram que, aliás, apresentaram, que o estudo mostra, não é só o que as pessoas relatam, né? Diminuição na capacidade de alternar a atenção. 28,1% apresentaram diminuição na capacidade de focar totalmente em algo importante, que é o que a gente chama de atenção seletiva. Então, foco para uma coisa só também ficou prejudicado. E mais, 92,4% apresentaram a percepção visual afetada. Nada fácil, né? Como é que se chegou a isso? Foi usado um jogo digital que foi validado pela Organização Mundial de Saúde desde 2010. Mental Plus é o nome. E esse jogo ele foi desenvolvido por Lívia Estocco Sanches Valentim, que é neuropsicóloga e professora. Ela é daqui do Brasil, obviamente, né? É da USP, professora que liderou o estudo. E esse jogo, ele flagra esse tipo de disfunção mais apropriadamente do que neuroimagens, do que aqueles exames de imagens que são feitos do cérebro. As primeiras notícias da Covid-19 a respeito de hipoxia, que é uma diminuição do oxigênio no sangue, e até de anoxia, que é a total falta de oxigênio nas células. As notícias também sobre formação de trombos nos pequenos vasos que irrigam, por exemplo, pulmões e até o cérebro, deixaram a doutora Lívia lá com a pulga atrás da orelha, né? Preocupada com as ameaças que essas coisas representam, por exemplo, para o cérebro. Para provar essa pulguinha, então, que ela estava atrás da orelha, ela desenvolveu ela trouxe esse desenvolvimento do jogo que ela tinha feito lá atrás para outras situações para testar a Covid. E para piorar, a Covid ainda faz o seguinte: como ela leva a casos graves, né, há muito tempo de UTI com intubação e extubação, a intubação e extubação elas exigem um mix de drogas que também são capazes de impactar
o sistema nervoso central. Então, você juntou tudo isso aí na cabeça da doutora Lívia, que estava com essa pulga atrás da orelha, e ela resolveu, então, desenvolver esse estudo, que terminou provando que recuperação física não quer dizer recuperação cognitiva. São vários relatos de quem foi objeto, então, do estudo. E aí a gente começa a se preocupar, porque são relatos bem próximos das situações do dia a dia. Um percebeu que havia algo estranho, quando observou que lembrava de ter feito um pedido de comida, lembrava do ato do pagamento, mas não lembrava de ter comido. Olha que coisa absurda. Só não lembrar que comeu. Lembrou que pediu, lembrou que pagou, mas não tinha a menor memória a respeito de ter feito a refeição. Outro se comunicava muito bem antes da Covid, mas depois passou a ter dificuldade para expressar suas ideias em reuniões de trabalho, como se de repente as palavras faltassem. Um outro vendeu a moto, que sempre foi sua paixão, e vendeu porque sentiu que havia perdido o equilíbrio para ficar em cima dela, não conseguia mais. Aliás, esse baque na coordenação motora e no equilíbrio, ele é bastante destacado, sendo frequente o relato de quedas. As pessoas caem muito depois de ter Covid-19. Segundo a doutora Lívia, tudo isso resulta em insegurança e confusão mental, e essas duas coisas podem ser gatilhos para quadros de agressividade, ansiedade e depressão mais à frente na nossa história. 8 de cada 10 contaminados têm sequelas com alguma perda cognitiva. E é bom lembrar, gente, o estudo foi motivado pelos casos graves, porque tinha essa história lá da hipoxia, apoxia, dos trombos, etc. Só que o que o estudo provou é que a Covid atinge até essas sequelas, né, da parte cognitiva, e só atinge até apenas quem teve uma leve coriza como auge da doença. Há relatos de gente que o máximo do sintoma foi esse, né? Só o nariz escorrendo. Então, até quem teve isso teve perda cognitiva. E ela diz, abre aspas aqui para ela, a falta de oxigênio é danosa sim, mas provavelmente há também uma ação direta do vírus que consegue atravessar a barreira que protege o cérebro. Fecha as aspas, então. Mas será que isso tudo não seria efeito da quarentena, né? A gente isolado, mexeu muito nas atividades, não está mexendo no cérebro? Doutora Lívia é categórica, vai abrir aspas de novo para ela. O resultado do Mental Plus em quem teve a Covid indica um padrão de falha de atenção bem diferente daquele do indivíduo que está desconcentrado porque ficou muito tempo isolado do mundo, sem ânimo, desmotivado ou estressado com a situação. Fecha aspas. Então, é diferente. Os resultados apontam disfunções no cérebro na área de Broca, nem conhecia essa área, que é a área de expressão da linguagem e articulação da fala. Na área de Wernicke, só aprendendo coisas, hein? Que é responsável pela compreensão das informações, daí que às vezes você fala com quem teve Covid e a pessoa parece não compreender o que você está falando claramente. Na região parietal, no hipocampo e na região frontotemporal, que são áreas de memórias e de planejamento do que você vai fazer, né? Tentando pesar aí as ações, as consequências. Quem teve Covid-19 mais grave, logicamente apresentou mudanças estruturais e anatômicas piores, né? As mudanças chegaram até a ser realmente anatômicas do cérebro, como se essas regiões encolhessem ou mudassem de forma, muitas vezes apresentando umas lesões parecidas, olha que coisa assustadora, com as do Alzheimer. Então, qual é a dica aqui, né, que fica desse podcast? Teve Covid-19? É bom prestar atenção nessas perguntas. Você está sentindo muita sonolência durante o dia? Está experimentando brancos de memória com mais frequência? De vez em quando você sente um torpor, como se desligasse das conversas ou do trabalho? Vem perdendo o equilíbrio do nada? Eu estou até com medo dessas perguntas, porque eu acho que eu respondo sim a todas elas, sem ter tido diagnóstico de Covid. Será que eu fui contaminada e nenhum exame pegou e eu não tive nenhum sintoma? Bom, há uma possibilidade, essa é a notícia boa, de que o quadro seja reversível graças ao fenômeno da neuroplasticidade que a gente tem, né? Os nossos neurônios, eles terminam tentando formar e formam muitas vezes novas conexões entre si.
Inclusive é por isso que quando se tem a doença, o cérebro muda de formato. Também por isso, é uma adaptação. Mas é preciso colocar o sistema nervoso central para se exercitar, né? É a famosa terapia. Então, são indicados jogos de memória, palavras cruzadas, leituras e até o hábito de escrever. Tudo isso aí ajuda a exercitar, então, o cérebro. E para quem está com qualquer sintoma, ou mesmo quem não esteja, é bom fazer tudo isso, mas para quem está, é bom começar cedo, porque quanto mais você se exercita cedo, você aumenta as chances de sucesso, então, dessa terapia. Então é isso, minha gente. Se você ainda está com dúvida, se tem que cumprir isolamento, distanciamento social, se tem que usar álcool em gel quando está na rua, né, para higienizar as mãos, lavar as mãos com água e sabão, é muito melhor do que álcool em gel. Né? Lavar as mãos com água e sabão, usar máscara, né? Levar a sério realmente a pandemia. Se você estava em dúvida, lembre disso, porque as sequelas que se aposta na possibilidade que elas seriam reversíveis, mas não se tem ainda resultado disso, essas sequelas chegam até para quem não teve sintomas graves, ou seja, você teve só uma coriza, né? Ou às vezes nem sintoma, o exame foi feito com todo mundo que apresentou o sim lá no exame. Então, não teve sintoma ou teve sintoma muito leve, também apresentou esses problemas da parte cognitiva. E isso pode lhe afetar para o resto da vida, inclusive profissionalmente, ou seja, inclusive no seu sustento. Então, se não tem medo de morrer, porque parece que o povo não tem medo de morrer, e se não tem medo de matar um parente, tenha medo pelo menos de passar fome, né? Porque se a sua parte cognitiva mudar muito, você pode ficar até inválido para trabalhar. E aí? Como vai ser? Então é melhor se cuidar, essa é a dica. Espero que a gente compreenda com essas medidas que parecem mais duras, mas nem são tão duras quanto a gente estava precisando aqui no Rio Grande do Norte, aqui em Natal, mas que pelo menos elas sirvam para que as pessoas acordem um pouco. Não há mais vagas de UTI, nem para rico, nem para pobre, apesar de ter gente dizendo aí que já tem a mãe com vaga reservada, mas não tem não. Né? Não tem como você fabricar profissionais que já estão no limite do estresse, muitos já inclusive afastados do trabalho porque não aguentam mais, né? Mentalmente e também contaminados, porque não acontece. Não há como fabricar profissionais prontos, né? Para exercer uma função tão difícil como é encarar uma UTI, seja enfermeiras, enfermeiros, médicas e médicos, técnicas e técnicos de enfermagem também. Então não dá para fabricar esse povo de uma hora para outra. Dá até para fabricar respirador, leite, essas coisas físicas sim, mas o material humano não. Então há um limite. Se a gente não compreender isso e colaborar para que isso passe logo, já estamos aí há quase um ano, vai completar um ano então desses isolamentos todos. E eu que faço contagem regressiva, né? Aliás, progressiva, porque não, eu faço contagem regressiva mentalmente. Eu faço progressiva, já estamos no dia 346 dessa recomendação de isolamento, né? Perdi emprego, estou mais dentro de casa, mais do que nunca, mas quero sobreviver. Se todo mundo tivesse seguindo a mesma linha, talvez a gente já tivesse escapado disso, como lá na Nova Zelândia, eles escapam e depois de 3, 4 meses é que fazem um novo isolamento. Aqui não, tá direto, desorganizado, eu acho que a gente vai até 2022 nessa batida, porque nem vacina tem. Mas vamos ver se a gente se conscientiza em algum momento, não é verdade? Renovo o convite, acho que para o domingo. Não vou mais convidar para o sábado, não, porque tá ficando difícil. Domingo, 10 da manhã, com o do futebol e logo na sequência com esse sobre assuntos variados. Uma boa semana a todos, até lá.